Olá, bom dia a todos ou boa tarde, né? Dependendo da hora aí que você vai assistir essa videoaula. Eu resolvi fazer essa videoaula aqui para vocês para facilitar um pouco, tá bom? Lembrando que o nosso assunto de ciências para a sétima nota já foi concluído, que foi aquele trabalho que foi feito em cartolinas, tá bom? E que vai ser atribuída a nota, juntamente com algumas atividades que tem. Isso aqui já é um assunto já para a sétima nota, para a oitava nota, no caso, tá bom? E espero que todos já estejam passados, né? E se estiver faltando, que esteja faltando poucas notas, tá bom? Poucos pontos, aliás. Então, o assunto que temos aqui de ciência é sobre a saúde da população, né? Algumas coisas sobre doenças provocadas por vírus e aí também por bactérias. Uma aula rápida, que vai ficar disponível. Eu vou mandar o link para vocês lá no YouTube. Vocês vão poder assistir quantas vezes quiserem. Lembrando que quando assistirem lá no YouTube, vocês têm que colocar na partezinha nos comentários, colocar o nome de vocês completo, né? Porque serve como frequência, né? Em relação a essa videoaula, tá bom? Então vamos lá a todos e boa aula a todos. Então, a primeira coisa que vem assim na mente da gente, né, é qual o conceito de saúde. Né? O que é saúde para a gente? Às vezes as pessoas dizem, saúde é quando a gente não está doente, né, está com saúde. Mas para a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o conceito de saúde é muito mais do que a ausência de doença. Ele conceitua a saúde como um estado completo do bem-estar físico, mental e social. E não só apenas a ausência de doenças ou enfermidades, tá bom? Então, sua mente tem que estar tranquila, seu corpo tem que estar tranquilo, sua situação social também tem que estar tranquila, para que sua saúde, para que essa ausência de doença que a gente considera, né, seja eficaz, seja 100%. Então, para a OMS, isso aqui é saúde, né? É a ausência, de uma maneira geral, você tem que estar bem, estar fisicamente, mentalmente e socialmente. A gente vai ver aqui algumas doenças provocadas por vírus. Essas doenças também tem no livro de vocês, tá bom? É o assunto do livro de vocês. Tem as 3 doenças aí. Só lembrando aqui que os vírus são organismos acelulares, ou seja, não são formados por células. Acelulares quer dizer que não são formados por células, que são incapazes de reproduzir fora de uma célula. Eles precisam de um hospedeiro. Esse hospedeiro pode ser o corpo humano, pode ser um animal. Não é? Então, os vírus, para se reproduzirem, para surgirem, para darem efeitos, precisam de um hospedeiro. Há várias doenças causadas por vírus. Aqui tem só algumas, né? Umas principais que eu coloquei. Né? A gripe, por exemplo, né? Gripe, resfriado, hepatites, HIV, né? Que é a AIDS, tem a dengue também, a rubéola, varíola, né? E a mais conhecida que nós temos aqui é o novo coronavírus, né? E a gente já sabe os sintomas e algumas coisas. No final dessa aula, vamos falar um pouco sobre o novo coronavírus. Né? E mais umas causadas por bactérias também, algumas doenças, né, que são erradicadas, mas tem que tomar vacina, que é a tuberculose, a coqueluche, o tétano, a sífilis, que é uma doença, né, muito comum, a própria cólera, a pneumonia, e entre outros também que nós iremos estudar para essa última nota. Mas é bom lembrar, as que são provocadas por vírus, as que são provocadas por bactérias, tá bom? Como essas doenças são transmitidas? Quais, né? Elas são transmitidas de várias formas, né? Às vezes pelo contato, pela saliva, pelo espirro, né? Quando a pessoa está tossindo, daí a importância do uso de máscara. Né? Tem algumas que são transmitidas por bactérias, por mosquitos também, né? No caso da dengue e de outros também. Então, são vários os sintomas, são vários os meios de transmissão dessas doenças. Né? Essa daí também tem no livro de vocês,
essa doença aí, falando sobre o que é a febre amarela, o tratamento, os sintomas e a prevenção. Então, a transmissão, né, é picada por um dos vetores da doença, que estejam infectados. Qual é esse vetor? Né? A picada por qual vetor? No caso, é o mosquito Aedes aegypti, né? Que nós vamos ver três doenças aqui, em que todas as três são provocadas por esse mosquito quando ele está infectado, no caso do Aedes aegypti. Então, a febre amarela é uma delas, né? Os sintomas são calafrios, náuseas, vômito e perda de apetite, comuns a quase todas as doenças, né? A pele e os olhos ficam amareladas, daí o nome febre amarela, né? Tem tirado esse nome devido a esse sintoma. O tratamento, né, as pessoas que ficam com febre precisam ser hospitalizadas. Né? Às vezes não tem assim, um tratamento adequado. Então as pessoas com febre amarela precisam ser hospitalizadas imediatamente para a tentativa de minimizar, né, a doença, que pode ser fatal. Ou seja, tem que hospitalizar a pessoa para que essas doenças, calafrios, náuseas e outros sintomas, né, que você tome medicamento para tentar minimizar esses sintomas. Mas todas essas doenças também têm a sua vacina. A prevenção, além do controle dos vetores da febre, existem vacinas, né? Tem essa vacina aqui, que é prevenir. A febre amarela foi erradicada, mas apareceu nos últimos anos alguns casos, né? Então, essa vacina vai imunizar as pessoas em relação a esse vírus. Aí você toma uma vacina e passa o que os vírus, na verdade, eles vão se fortalecendo. Né? Uma mutação desses vírus. Você tomou uma vacina contra a febre amarela há muitos anos atrás. O vírus, há muitos anos atrás, era um. Hoje já é outro, né? Sempre os vírus passam por mutações. Aí tem a fotozinha aqui, né? Do mosquito do Aedes aegypti, que provoca através da picada, ele estando infectado, né, transmite a febre amarela. É outra doença muito comum, né, principalmente no tempo de chuva e tudo, é a dengue, né, doença comum aqui para a gente. Então, a transmissão é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti infectado. Né? O mesmo procedimento de transmissão da febre amarela também é o da dengue também. E temos os sintomas, né? Que é a dor atrás dos olhos, pelo corpo, febre alta, manchas avermelhadas na pele. Dependendo do tipo de dengue, né? Quem tem a dengue 1, a 2 e a 3, pode acontecer também as dengues hemorrágicas, que levam as pessoas, né? À morte muito mais depressa. Então, tem a dengue 1, a 2 e a 3 e tem que ter cuidado para não se tornar uma dengue hemorrágica. O tratamento da dengue, a gente vê todos os anos as campanhas de combate à dengue. Né? É até uma questão de higiene pessoal de cada casa, de cada cidadão, de cada comunidade. Né? Os terreiros, evitar deixar vasilhas com água, dentro de casa com água parada, né? Que o mosquito vai é, ficar ali naquele local e vai se reproduzir, né? Coloca nas lavazinhas e dando origem a outros mosquitos. Então é importante que o paciente fique hidratado. Aqui é quando você já está com a dengue, né? Tem que se hidratar bem. E em caso de grande perca de plaquetas, o que são essas plaquetas? Né? São as que defendem o nosso organismo contra infecções. Então essa perda de plaquetas está muito grande, é necessário o acompanhamento médico, né? E a pessoa tem que ser internada em um hospital para amenizar esses sintomas. A prevenção, né? Assim como no caso da chikungunya, né? Já também não existe uma vacina para a dengue, mas também é preciso tomar cuidados, repelir o vetor, o mosquito. Como que a gente vai repelir esse vetor que é o mosquito? É na questão que eu falei, né? O tratamento é uma coisa e a prevenção é outra. O tratamento é quando você já está com a doença. E a prevenção é para você se prevenir, né, para evitar os tratamentos. É a questão de acúmulo de água, de garrafas PET, tampa de garrafa, né, na sua casa, no terreiro, no vizinho também.
Tudo isso é uma forma de prevenção. E aqui tem a fotozinha também, mais uma vez, do mosquito, né, que é o mesmo da febre amarela também. Outra doença que nós temos aqui é a chikungunya, né, que teve uma grande incidência, grande número de casos no nosso município. Né, em todo o município pioneiro, nas cidades vizinhas também, né, muitas pessoas ainda hoje sofrem, né, com os sintomas da chikungunya. Então, a transmissão é a mesma coisa da febre amarela e também da dengue, né? Através da picada do mosquito, quando está infectado, o mosquito Aedes aegypti, né? Que tinha se infectado, picando outra pessoa com o vírus anteriormente, né? Anteriormente. Então, esse mosquito vai passando, é o responsável de passar essa doença de uma pessoa para a outra. Os sintomas é bem parecido com as outras duas, né? Dores muito fortes nas articulações, braço e perna, né? Principalmente as recaídas. Outros indicadores da virose são febre, a pessoa sente febre, dor de cabeça, cansaço, dor abdominal e também, né, começa a provocar vômitos também. O tratamento dessa doença é importante manter o paciente muito bem hidratado, assim também como lá no caso da dengue. Né? Tem que se beber bastante líquido, além do uso de medicamentos prescritos por médicos para amenizar. Eu vejo que é só somente para amenizar, né, a situação, porque tem aquelas recaídas que vai sofrendo as dores das articulações do braço, das pernas também e por todo o nosso corpo. A prevenção, né? Sem vacina, porque não tem uma vacina, né, contra o vírus da chikungunya. A melhor maneira de se prevenir é eliminando focos de reprodução. Onde é esses focos de reprodução? É justamente o mesmo da dengue, águas paradas, tá bom? E também você pode usar proteção contra os mesmos, né? Proteção contra os mosquitos. Como? Usando repelentes, né? E às vezes mosquiteiros ao dormir. Você pode usar essa forma de prevenção. Mas a melhor forma de prevenção que tem é eliminando os focos, as águas paradas. Tá? E tem aqui o mosquito, né? Ficando as pessoas aqui, ó, está bem cheio de sangue já. Se tiver contaminado, essa pessoa vai contrair chikungunya, assim como a dengue, assim também como a febre amarela. Uma outra coisa que vem nos assustando agora, né? As pessoas já estavam bem acostumadas a não usar mais máscaras, né, e outras coisas também, mas tem uma nova variante agora da Covid-19, a variante Delta. Mas por que chama variante? Porque o vírus da Covid-19, aquele que dizem que surgiu lá na China no início, já não é mais aquele, já é diferente, ele está mais forte, ele vai passando por mutações. Cada região do país tem um clima diferente, tem um solo diferente. Então, em cada região que esse vírus chega, como o clima é diferente, ele vai passando por mutações de acordo com o clima e outras características da região em que ele está chegando. Então, essa variante delta da Covid, né, já é uma outra mutação da Covid-19, é um vírus mais forte. Ó, embora o número de casos aqui ainda, né, e mortes pela Covid-19 tenha caído, porque caiu muito, né, o número de casos da Covid-19 no Brasil, né, graças à vacina, desde o início das campanhas de vacinação. A chegada da variante Delta, dessa outra doença, é assim, outra doença? Não, é a mesma, só que mais fortalecida, porque o vírus passou por mutação. Está preocupando especialistas, né, e autoridades de saúde. Como se proteger? Como se proteger da variante Delta da Covid-19? As mesmas formas, as mesmas coisas que a gente fazia no início da pandemia contra a Covid, tem que continuar mantendo. A higienização das mãos, o uso de máscara, o distanciamento, né, em locais fechados, está sempre com máscaras. Então, aquela proteção que nós usamos no início da pandemia, não estava todo mundo assustado, que hoje muitas pessoas relaxaram, tem que continuar mantendo essas mesmas formas de proteção. Né? E essa nova variante Delta, a preocupação é que ela afeta diretamente os pulmões. Lá no início da Covid, da pandemia, no início da pandemia,
Você passava por alguns sintomas, e só que depois de uma série de uns dias e tudo, é que os pulmões e outros órgãos eram atingidos. Aí as pessoas eram entubadas. Essa variante já vai diretamente atacar os pulmões. O que significa que a janela, os períodos de tempo são mais curtos, porque você está sentindo muito, já está com falta de ar. A pessoa tem que ser entubada imediatamente. O pior que os sintomas delas, no caso, é que não há tosse, né? Nem febre nas articulações, né? Muito doloridas, dor de cabeça, dor no pescoço e na parte superior das costas. Fraqueza em geral, perda de apetite também, né? E pneumonia, uma vez que os pulmões já estão atingidos. Então, o pior é isso aqui, né? Que não há tosse e nem febre nas pessoas. As pessoas pensam que é uma simples gripe, e na verdade pode estar com essa variante Delta, que são mutações. Quando se fala assim da variante Delta também, se refere também à questão da vacinação, né, da vacina contra a Covid-19. Pessoal, para se fazer uma vacina, para se ter eficiência, é 10, 15 anos para se fazer uma vacina com eficiência, para que ela seja 100% eficiente. O que aconteceu com a vacina da Covid foi que ela foi feita em 2 anos, praticamente, né? Ou menos de 2 anos. Isso nos dá uma incerteza se funciona ou não. Prova disso são as várias doses que se estão tomando, né? Primeira dose, segunda, terceira, quarta. E com essa nova variante Delta já se fala numa quinta dose ou mais. Por quê? Porque não se tem uma vacina eficiente. Quando tiver uma vacina eficiente, é somente uma dose, né? E as pessoas vão ficar imunes, né, dessa doença. Aí está a diferença dessas mutações que o vírus está passando, tá bom? Então, na nossa próxima aula aí, vamos falar sobre as bactérias, também assunto que tem no livro de vocês, tá certo? Então, até a próxima aula aí, obrigado por atenção de vocês. Vou passar atividades para vocês responderem. Não deixem acumular atividades, responda as atividades, tá bom? Então, bons estudos a todos, abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.